Salve, salve galera, sejam muitíssimo bem-vindos ao canal Música Café, eu sou o Antenor. Vou falar pra vocês hoje o que eu achei do Let's Shure S12 Pro. E a Let's Shure é uma fabricante de fones chinesa, já foi chamada de Shure, aí mais recentemente, acho que em 2021 ou 2022, eles adotaram esse nome de Let's Shure. E alguns já passaram aqui pelo canal, né, o S12 original, e ela já trouxe algumas inovações para o hobby, se não me engano, aquele fone Tape Pro da Shure, trazia aqueles driverzinhos, foi um dos primeiros a trazer esses driverzinhos de eletrito, e também um dos primeiros fones que eu vi no mercado com esse driver ST da Sony foi o Shure EJ07, que na época foi também bastante inovador, e para mim também ela se mostra uma marca bastante consistente, tanto em construção quanto em tuning, trazendo ali uma repetibilidade nos fones e um tuning bastante consistente mesmo. E o Let's Shure S12 Pro custa em torno de 160, 170 dólares ali, e é um fone do tipo monitor intra-auricular, com um driver único planar magnético de 14.8 mm por lado, e é um upgrade ao S12, que eu já avaliei aqui no canal há algum tempinho, e eu realmente acho que ele veio ainda melhor nessa versão. E o que eu mais gostei nele é que para mim é um fone bastante ergonômico e muito confortável. Ele vem com um cabo que é muito bem feito, com ótimos conectores modulares que eu gosto bastante. Eu achei que ele tem graves bem resolutivos, bem autoritários, bom para quem gosta disso. E também eu achei que ele corrigiu uma certa aspereza no som que por vezes o primeiro S12 mostrava ali, e a Let's Shure corrigiu isso na versão Pro. E o que eu menos gostei nele é que ele pode assim não ter uma tonalidade muito adequada para quem não curte graves mais avantajados, apesar de ter uma qualidade muito boa. E quem viu meu unboxing viu que o S12 Pro vem nessa caixinha aqui, que é bem decente, tá? Tem um tamanho legal, tem também uma apresentação bacaninha, e aqui a gente tem um portfólio da marca, papeladinha e tal. E ele vem com esse joguinho aqui, que é idêntico também ao do S12, com ponteiras de espuma diferentes. E aqui a gente tem umas ponteirinhas, são dois jogos, tá? Uma de silicone mais macio, outra de silicone mais durinho. E com essa case aqui, que é comum já a basicamente todos os Let's Shure. Ela é bem feita pra caramba, assim, o zíper dela é um pouquinho apertado, esse zíper invertido. E o cabo dele é modular, o que eu gosto bastante, tá? Ele é um cabo idêntico ao do S12 original, só que ele traz os plugs modulares, tá vendo? Os plugs são de muito boa qualidade, eu gostei. A conexão não é tão firme assim, tá? Eu achei que ele poderia ficar um pouquinho mais preso, ele se solta com uma certa facilidade, mas assim, eu não tive nenhum problema de mau contato ou deles soltando sem eu querer que soltasse, tá? E ele tem um trançado assim bacana, não embola muito, tá? Ele só é um pouquinho grosso, mas não é pesado, tá? Ele não é muito discreto, mas é um cabo de boa qualidade. E o fone também é idêntico ao S12, né, em formato, ergonomia, etc. Só é azul. E particularmente não aconteceu nada disso comigo, mas eu já ouvi falar de gente soltando essa faceplate aqui no S12 antigo, tá? O Pro não sei se está melhorado, não ouvi ninguém falar sobre isso, mas fica essa ressalva aí porque a princípio parece um fone bem sólido, mas eu já vi relatos desse problema, tá legal? E sobre a ficha técnica dele, o que eu tenho a destacar aqui é que é um fone de média exigência, então assim, um pinguelinho ali já vai tocá-lo, mas não precisa de uma amplificação muito robusta, mas ele vai precisar de uma fonte ali de qualidade um pouquinho melhor para tocá-lo decentemente. E a ergonomia dos S12, sem dúvida, é o ponto forte desses fones, porque eles são pequenos, são muito bem desenhados, né? Não tem quinas ali, pelo menos para mim, que possam incomodar. Tem um bocal de bom tamanho, que para mim deu um isolamento muito bom, e eu daria uma nota para ele ali de 3 numa escala de 1 a 5, que eu acho que é um isolamento muito bom. O cabo dele também é um ponto forte, porque apesar de ser mais robusto, ele é leve e para mim não incomodou, ficou super confortável de usar aqui, com um trançado que não embola, então ele é soltinho ali, você tira ele não é aquele cabo que se puxa, sabe, qual alguns aí que a gente já conhece bem. E a cereja do bolo fica para os excelentes conectores modulares, que são um grande destaque dele nesse quesito ergonomia em relação ao S12 antigo. Vamos então falar do som do S12 Pro, e apesar de ele ser um fone com uma sonoridade muitíssimo próxima do primeiro S12, eles fizeram ali uma leve modificação no tuning, mas que para mim resolveu o principal probleminha ali que eu ouvi na sonoridade desse antecessor. E assim como a primeira versão dele, o S12 Pro segue ali sendo um fone em V, com graves e agudos mais proeminentes, só que a versão Pro para mim soou com a região média e média aguda bem mais suavizada do que o S12.
ficando ali um fone que para mim soa mais tranquilo, digamos assim. E ele é como se fosse assim um S12 que tomou um Rivotrilzinho. Então vou começar falando para vocês da região média do S12 Pro, que para mim é o upgrade mais relevante em relação ao S12 antigo. E o que eu posso dizer é que eles estão mais suaves, mais agradáveis e ainda mantendo um corpo que para mim soa bastante correto, sem perder muita textura, mantendo ali uma definição muito boa. Porque normalmente rola uma troca, né? Aquela velha metáfora do cobertor curto. Se um fone traz ali uma definição demais, ele pode acabar soando meio duro, meio áspero, ou se fica mais suave, acaba perdendo textura e por aí vai, fica aquela coisa, né? Melhora aqui, piora lá. Só que eu achei que a medida do tuning aqui ficou muito boa para o meu gosto e citando o mesmo exemplo que eu falei lá no review do S12, ouvindo nele a música New Orleans da Eli Hoyt, no S12 Pro o trompete já não soa com aquela pegada mais ardida como no S12 e hora nenhuma a voz da Eli Hoyt beirou ali o gritante, mesmo naquelas notas mais altas que ela solta nessa gravação. E para mim esse é o principal ponto de upgrade aqui. Ele é um fone que tem uma sonoridade que toca majoritariamente fora da cabeça, mas não tem um palco ali muito desenvolvido, se mostrando muitíssimo parecido com o S12 nesse quesito. E além disso ele tem um posicionamento de instrumentos que para mim é muito bom. Os graves do S12 Pro também são legais, mas são para aquelas pessoas que gostam de graves mais carnudos ali, mais maçudos, com excelente extensão. Ele traz subgraves muito bem e uma apresentação mais autoritária, mas com uma boa velocidade, uma textura que eu achei bem legais. E para mim tem umas paradas que ficam muito boas num fone como esse. E eu acho que a apresentação dele cai bem demais para coisa que abusa muito de grave e subgrave, tipo dubstep, EDM, esses organic house mais brutões assim, hip hop. Um exemplo que eu vou deixar aqui é a música Black Samurai do Virgame, que abusa de subgrave, e o S12 Pro taca tudo ali com muita autoridade, sabe, muito chão, mas mantendo uma excelente qualidade dos graves. Só que mesmo com esses graves mais carnudos, o S12 Pro é muito bom para gêneros como metal, também porque mesmo que soando ali mais pesadões, sabe, mais autoritários, eles não embolam e não geram qualquer tipo de congestão que acaba tocando do jeito que eu costumo apreciar bastante em gêneros assim. E por fim eu achei a região aguda do S12 Pro num campo mais para inofensiva, apesar de ser levemente brilhante ali, né, por causa dessa tonalidade mais em V, só com uma apresentação macia como um todo ali. O único lance aqui que eu não achei tão legal é a resolução dele, que não é tão alta, sabe? Eu não achei que é uma resolução tão clara assim. Mas de qualquer forma a quantidade me agradou bastante e eu não achei nenhum destaque, nem muito negativo nem positivo nessa área. E eu pude comparar o S12 Pro com o Haptigo HBB lá no review do Haptigo, então vou deixar linkado aqui no card. E eu também pude compará-lo com o Tangzu Zhexianwu versão Heyday, que também é um tuning lá feito com parceria com o HBB. E eu achei que os dois vêm com kits bem legais ali, com bons cabos modulares, só que o Heyday é mais luxuoso no geral, com aquela case maneiraça lá e um cabo mais rebuscado, mas os dois são bons. E o ajuste e isolamento do S12 ficaram melhores para mim, mais confortável também. Eu imagino que seja um fone mais universal, assim, principalmente para quem tem orelhas menores. Em termos de som, os dois são bastante parecidos em diversos aspectos e apesar de serem fones que para mim tem uma tonalidade em V, o Tangzu tem menos graves e um pouco mais de agudos que o S12 Pro, tendendo para algo que chega mais perto de uma neutralidade. E a primeira coisa que eu achei mais notável aqui é que o Heyday tem agudos mais evidentes, mais resolutivos que o S12 Pro, isso fica bem evidente mesmo, com mais extensão ali, mais transparência, deixando a sonoridade dele mais, aquela sensação mais limpinha, sabe? E os médios do Heyday também tem uma definição um pouco mais legal do que o do S12 Pro, com um foco melhor assim, mas é pouca margem. E a região grave dos dois é bem parecida em textura e definição, só que o S12 Pro tem mais quantidade, uma extensão melhor também, ele tem essa pegada mais de chão mesmo. E a sonoridade do Heyday é mais espacial, com uma sensação maior de profundidade e um detalhamento também superior ao do S12 Pro. E enfim, eu achei o S12 Pro um fone um pouco mais divertido, com graves mais cheios para quem curte essa pegada, sabe? Sendo que o Heyday é um pouquinho mais refinado, com mais detalhamento e uma sonoridade que para mim é mais corretinha. Bom, gente, bora então para a conclusão. Eu já avaliei o S12 aqui no canal e gostei bastante dele, e eu achei que o S12 Pro é um upgrade relevante a esse fone. Primeiro por causa do cabo, que apesar de é o mesmo tipo de cabo, né, é realmente muito bom, só que ele é modular, e isso para mim faz uma diferença legal, porque às vezes você tem ali um pinguelinho que é 3,5, né, e quer plugar lá, mas às vezes você tem um DAP que é 4.4 e você tem ali uma versatilidade maior e você não precisa trocar o cabo do fone, você troca só a pontinha ali e tá show. E em termos de sonoridade ele trouxe para mim o principal upgrade mais relevante em relação ao S12, que é essa questão de trazer médios mais suavizados, médios mais quentes, mais agradáveis. E eu acho que ele fez isso aqui muito bem, né? Para mim a medida ficou muito boa, porque igual eu falei, entra naquele lance do cobertor curto. Eles poderiam ter suavizado mais a região média, mas aí esses médios iam perder textura, iam ficar mais ali, com menos foco, sabe? Não ia ter tanta definição. E por outro lado, se
às vezes aumentando um pouco mais a definição desses médios, poderia trazer mais aspereza ainda. Então eu gostei da medida, para mim ficou muito bom, porque ele conseguiu manter um nível de textura muito legal, mas tirando essa aspereza que o S12 original tinha, né? essa parte mais eventualmente gritante que ele tinha. Então eu achei um upgrade muito relevante. E assim, dentro desses planares, principalmente a faixa de preço do S12, que é um pouco menor do que, por exemplo, o Timeless, eu prefiro muito mais o S12 Pro. Né? O S12, eu achei que ele tinha esse probleminha em relação ao Timeless, mas agora esse problema não existe mais, e aí ele já vem com um cabo melhor, ele é mais barato e a sonoridade dele para mim é um pouco melhor também. Então, dentro desses planares de driver único, ele talvez seja o mais interessante nessa guerrinha aí de planares, né? Eu já avaliei aqui o da TRN, o da KZ eu não avaliei, mas muita gente falou mal, então eu não tenho o que falar, mas muita gente falou mal, então é meio que unanimidade. Tem o próprio Timeless, tem os Tangzu também, Zetianvu, que eu gostei bastante, mas principalmente a versão Heyday, além de ser mais caro, tem uma pegadinha ali um pouco diferente, mas é interessante também. E tem um Haptigo lá da parceria com a HBB, que eu gostei também, mas ele é um fone já híbrido, ele tem uma pegada mais enérgica ali, né? Ele é um fone mais que talvez não seja para toda hora, mas é muito bom também, e ele é híbrido e bem mais caro. E para quem está querendo, né, testar, ter um fone planar, eu acho que o S12 Pro talvez seja a melhor opção dentro dos que eu já avaliei aqui. Primeiro por causa do preço, que não tá ali mais ou menos no meio do caminho entre os mais caros e os mais baratos, e eu acho ele muito completo, com um kit muito legal e uma sonoridade que é bastante versátil. E eventualmente para quem já experimentou o S12, mas assim como eu, achou a sonoridade dele um pouquinho mais, eventualmente ali ardida, mais áspera, o S12 Pro mantém o fit muito legal, mantém o isolamento muito bom, mas corrige isso. Então também recomendaria o S12 Pro para essas pessoas. Tá legal, gente? Essa foi a minha versão sobre o Let's Shure S12 Pro, e ele foi enviado pela Let's Shure, que não pediu para falar nada, nem mal ou bem, só pediu para dar minhas sinceras opiniões aqui. Eu vou deixar um link aqui embaixo para esse fone para quem tiver interesse, é um link de afiliado, então vocês acabam ajudando o canal sem gastar nada mais por isso. E quem curtiu, deixa um joinha, quem tá gostando do trabalho, considera se inscrever aqui embaixo no canal. Forte abraço, até o próximo vídeo e valeu!